bom dia a todos que estão acompanhando aqui o nosso webinar. Meu nome é Fabrício Soler. A gente está organizando esse webinar aqui pelo Instituto PNRS, Instituto Brasileiro de Resíduos Sólidos, em parceria com o Felsberg Advogados, consultoria S2F Partners. Temos aqui a honra de contar neste evento com a participação do Roberto Laureano da Rocha, presidente da ANCAT, a principal entidade de defesa e representação dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Contamos também com Carlos Gomes, o autor do projeto de lei, a Lei de Incentivo à Reciclagem. Também contamos com a presença e a participação do diretor de Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Rocha Dias Santos, que aproveito o ensejo para cumprimentá-lo pelo empenho, pela dedicação, pela agenda institucional que foi empenhada para a regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem. Contamos também com Daniela Mota, que é a head do Departamento de Ambiente e Sustentabilidade de Felsberg Advogados. Temos ainda aqui neste encontro hoje Ricardo Abussaf, consultor técnico em Lei de Incentivo à Reciclagem, parceiro da S2F Partners. E, por fim, Carlos Silva Filho, consultor internacional, membro do Conselho da ONU de Resíduos e sócio da S2F Partners. Então, pessoal, o intuito aqui hoje é a gente passar pela Lei de Incentivo à Reciclagem e fazer o lançamento, nesta oportunidade, do e-book da Lei de Incentivo à Reciclagem, base legal e guia prático. Tá? Então, o intuito é facilitar, otimizar o acesso ao material, à informação, não obstante todo o empenho do Ministério do Meio Ambiente em facilitar e otimizar esse acesso. Nós vamos lançar o livro, o e-book, Lei de Incentivo, depois vamos compartilhar aqui o QR Code, maiores informações, o material que consta a Lei Federal 1460 de 2021, lembrando que o PL de autoria do deputado Carlos Gomes, traz o Decreto Federal 12106 de julho de 2024, trabalhado pela gestão aqui do secretário Adalberto, do diretor Eduardo e da ministra Marina. Passaremos pela portaria MMA 1250, que é a grande novidade de dezembro de 24 e que efetiva, dá corpo à implementação da Lei de Incentivo à Reciclagem. A publicação ainda traz a IN, a Instrução Normativa da Receita Federal, que aborda a questão da tributação, né, do abatimento do imposto de renda da pessoa física e pessoa jurídica, a resolução da CVM, prevendo aqui o Pró-Recicle, o fundo, a resolução da Comissão de Valores Mobiliários, portaria MMA designando os membros da Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, regimento interno, painel de informações e o tutorial. Então, traremos aqui a informação mais atualizada possível sobre a implementação da Lei de Incentivo à Reciclagem. Então, ao passo que eu reitero o agradecimento a todos os presentes, participantes deste encontro, e, inclusive, em especial, a mesa, aqui composta pelo Roberto, Eduardo, Carlos Gomes, Carlos Silva Filho, Daniela e Ricardo Bussaf. A gente vai começar com uma apresentação já do Roberto Laureano, presidente da ANCAT, da Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. O Roberto teve agora, no final do ano, a Expo Catadores, foi um marco, talvez eu participei das últimas, mas com certeza a última Expo Catadores foi algo incrível de organização, participação, representatividade, um trabalho muito bacana, liderado e capitaneado aqui pela ANCAT, em particular pelo seu presidente e todo o seu time envolvido, aqui o Roberto. Então, sem mais delongas, Roberto, me ouve? Claro, ouço e já venho agradecer e parabenizar essa webinar, e agradecer pelo convite e cumprimentar todos os amigos e colegas aqui da mesa e todos aqui que estão aqui, né, nos ouvindo, nos assistindo e participando junto desse grande evento. Muito obrigado. O microfone está fechado, Fabrício. O microfone do Fabrício está fechado. Fabrício, o microfone. Oi, desculpa. Robertinho, é você que dá o tom. Nós estamos aqui com o PPT já. Você vai dando o comando, a gente vai se ajustando aqui, eu e Dani. Muito obrigado, a palavra é sua. Pau na máquina. Muito obrigado, valeu. Bom, levando em consideração aí essa tão esperada, né, lei aí de incentivo à reciclagem, né, que a gente pode, para nós catadores, nós podemos até dizer que talvez possa ser essa lei, ela pode ser, além mais ainda de um marco de uma lei de incentivo à reciclagem, ela pode ser uma lei que
ela traz a reparação na cadeia da reciclagem. E quando nós falamos da reparação na cadeia da reciclagem, nós não podemos esquecer da nossa categoria de catadores e catadoras de material reciclável, que há décadas, né, vem aí trabalhando, vem alimentando essa cadeia, e muitas das vezes sem estrutura, sem investimento e sem, muitas das vezes, uma remuneração digna, né? Podemos passar, por favor? Não podemos esquecer, né, jamais, quando a gente fala aí da lei de incentivo à reciclagem, não podemos esquecer aí desse marco, né, de 95% aí dos catadores e catadoras de material reciclável são aí os responsáveis pela alimentação, né, da cadeia da reciclagem, né? Sejam eles em cooperativa, sejam em associações, sejam catadores autônomos ou, infelizmente, ainda dentro dos lixões, né, a céu aberto, que é um desafio muito grande para todos nós, para nós termos aí um encerramento humanizado aí desses lixões o mais rápido possível. Podemos passar. Podemos também, né, perder esse número, né, que é um número muito importante quando se trata da lei de incentivo da reciclagem, desses trabalhadores, trabalhadoras, que somos aí, se formamos em mais de 1 milhão, né, de 1 milhão de catadores e catadoras aí em todo o país, aí desenvolvendo esse trabalho, seja ele da qual modalidade que eu falei anterior, que está aí debaixo de sol, de chuva, desenvolvendo esse trabalho. Vamos passar. Acho que um aspecto muito importante que vale a pena, né, lembrar quando a gente traz a questão da lei de incentivo à reciclagem, traz o momento que nós estamos vivendo hoje, que é os momentos das mudanças climáticas, né? Então, vale muito a pena. Eu acho que a lei de incentivo à reciclagem, acreditamos que a lei de incentivo à reciclagem, ela pode ser um impulsionador, ela pode ser aí um investimento muito importante aí para trabalhar nas questões das mudanças climáticas, porque nós, catadores, na verdade, estamos aí, né, diretamente, né, afetados pelos efeitos climáticos, mas também estamos também aí trabalhando, né, para a colaboração aí, para diminuição, para mitigação dos efeitos climáticos. Então, nós, catadores, aí temos um papel muito importante nisso, né? Então, a utilização desses investimentos, né? Depois os colegas vão falar mais a parte técnica, mas estou aqui falando um pouco mais aí as nossas expectativas, né? E a importância dessa lei de incentivo à reciclagem para nós, catadores. Então, nós, nesse mundo, na verdade, de incentivo da mudança climática, é muito importante ter esse olhar. Podemos passar, por favor? Um outro importante ponto é a questão do preço justo, da transição, né? Transição justa e preços justos aí. Então, é importante que esses temas, quando a gente fala aí da lei de incentivo à reciclagem, esses temas possam estar incorporados, né? Na hora de nós, catadores, não ficarmos vivendo só das migalhas da venda de material, mas precisa ser discutido qual é o preço justo do material reciclado para nós, catadores e catadoras. Então, a lei ela pode contribuir a lei e os incentivos podem contribuir com esse tema. Podemos passar? Acho que formação e treinamento, né? Acho que pode ser um grande incentivador também para a formação, treinamento, para melhorar a qualidade dos catadores de material reciclável. Acho que a gente pode ter grandes centros, né? Podemos ser grandes senais dos catadores e catadoras de material reciclável, para os catadores poderem melhorar cada vez mais, efetivar cada vez mais aí a qualidade do seu trabalho e saber manusear cada vez mais o seu trabalho através de equipamentos sofisticados, né? Não precisamos ficar só na teia das prensas, das esteiras, mas precisamos buscar, na verdade, novas tecnologias para o trabalho dos catadores e catadoras de material reciclável e os centros de informações dos catadores. A lei pode contribuir muito, tanto na aquisição de novos equipamentos para fortalecimento dos catadores, quanto em treinamentos melhores para a qualificação dos trabalhos dos catadores. Podemos passar? A educação ambiental, né? Hoje nós realizamos, na verdade, um processo de educação ambiental gratuito, podemos dizer, né? Nós estamos ali no território fazendo esse trabalho, desenvolvendo todo esse trabalho de educação ambiental. A lei de incentivo à reciclagem, ela pode, de alguma forma, contribuir para pagamento de serviços ambientais para os catadores, acho eu, ou podemos buscar caminhos para isso, porque hoje nós desenvolvemos um trabalho, estamos lá na ponta, no dia a dia, com o morador, com a dona com os moradores de condomínio, com o síndico, com o dono do comércio, né? Fazendo essa conversa, fazendo uma educação ambiental do nosso trabalho e sem remuneração. E essa remuneração, isso pode ser mais uma
mais um ator dessa prateleira, nossos catadores e catadoras, no ponto de vista aí da remuneração, e a lei de incentivo, acreditamos que pode ser aí uma alavanca para esse processo. Podemos passar? O fortalecimento dos catadores também, eu acredito, quando a gente fala da coleta seletiva, a questão do orgânico, né? Buscar caminhos melhores para a questão do orgânico também, a reciclagem do orgânico também, ela pode ser aí um elemento importante nos projetos da lei de incentivo à reciclagem para fortalecer a cadeia, para fortalecer os catadores que estão na ponta ali no seu território. Passamos. Os centros de aglutinação, né? Acreditamos aí que a lei de incentivo à reciclagem ela pode contribuir aí com grandes centros de aglutinação dos catadores e catadoras de material reciclável, apoiando diretamente a logística reversa. Isso porque hoje a logística reversa cada vez mais está avançando nos estados por tipo de material. E só vamos conseguir atingir os catadores de fato por tipo de material se nós tivermos centros de aglutinação, assim como o Hub do Plástico, que recentemente nós criamos, que é um grande aglutinador de material reciclável. Então, a lei de incentivo à reciclagem ela pode alavancar, né, melhorar os processos catadores, criando nas redes de cooperativas, nas cooperativas de segundo grau, fortalecendo aí os centros de aglutinadores aí de materiais recicláveis dos catadores e catadoras. Podemos passar? A importância, né? Então, acho que tem um grande desafio aí no ponto de vista de atingirmos aí a lei de incentivo. Então, é importante aí também que a gente tenha instituições como a ANCAT e outras instituições que possam apoiar os catadores e catadoras para terem acesso e fazerem bons projetos para que o MMA, o Eduardo, possam aprovar. Podemos passar? Acho que o balcão de oportunidades, né? Eu acho que cria, a lei de incentivo à reciclagem também, ela cria um espaço importante de nós catadores, setor empresarial, governo federal, governo estadual, municipal, fazermos grandes balcões de oportunidades de negócio, fazer rodadas de negócio, diálogos, para poder fortalecer todo esse elo da cadeia. Podemos avançar? E acho que, por último, aí, a questão das modalidades de negócio. É fundamental aí hoje a nós catadores e catadoras, os catadores que estão ouvindo, né, escutando, o setor empresarial que está aqui, a gente precisa virar chave, precisamos buscar caminhos aí de iniciativas que fortaleçam essa questão da economia circular, da venda e coleta dos materiais, a criação de centros de tratamento de resíduos eu acho que essas questões, como estão se discutindo hoje, ecoparques e outros grandes centros, como os catadores podem fazer parte do negócio e pensar, na verdade, na mesa com todos os processos aí que estamos discutindo de negócios verdes, negócio da economia circular, como nós catadores podemos fazer parte desse negócio através da lei de incentivo à reciclagem. Então, acho que a lei de incentivo à reciclagem ela tem esse papel de fomentar não só equipamentos, estruturação, que é muito importante para nós catadores, mas como também aí um processo aí de roda de negócio, política, fortalecimento das políticas públicas em todo o país. Muito obrigado, Fabrício, obrigado a todos e a todas. Maravilha, Roberto. Queria te cumprimentar aí mais uma vez pela liderança, pelo trabalho que vem fazendo aí à frente da ANCAT, cumprimentar os catadores, que foi incrível. Já fica aqui o convite para que todos aqui fiquem atentos sempre aí aos eventos anuais da Expo Catadores, que é um encontro que reúne lideranças do catadores, catadoras, organizações, iniciativa privada, poder público, para discutir, né, as ações próprias, as iniciativas políticas públicas dedicadas à valorização desses profissionais, desses agentes ambientais do território nacional. Então, parabéns aí pelo trabalho e obrigado pela agenda aqui, por participar conosco. Queria que confirmasse, porventura, o Carlos Gomes entrou, ou se não, a gente já vou emendar aqui para outra apresentação. Deixa eu só confirmar aqui se o deputado já entrou. Ele estava aqui. Bom dia, Fabrício. Satisfação tê-lo conosco. Muito bom te ver. Também aqui, já aproveitando, nós estamos no final do mês, mas não poderia deixar aqui de agradecer e cumprimentar e desejar a todos um excelente 25, sobretudo com muita saúde, energia, disposição e reciclagem. E aqui, deputado Carlos Gomes, um agradecimento especial, porque se tem, né, aqui um parlamentar que trabalhou ativamente nesta pauta, é o senhor, o autor do projeto de lei. Então, eu sempre faço questão aqui, eu e Carlos conversando, sempre de remeter ao seu trabalho, ao seu empenho, à sua dedicação nessa pauta das organizações de catadores, e tê-lo aqui conosco hoje nesse evento muito nos orgulha e honra também, junto com o Roberto e todo mundo que aqui está acompanhando.
Então, vou passar direto para você como o pai do PL, do projeto de lei que originou a lei de incentivo à reciclagem. E, mais uma vez, obrigado, deputado. Bom dia, pessoal. Vocês estão me vendo bem aí? Positivo. Vendo e ouvindo. Ok. Primeiro, bom dia a todos. Abençoado 2025 para todos nós. Cumprimentar, então, os guerreiros da reciclagem, né? Os militantes da reciclagem. Roberto Dancari, Fabrício, Carlos Dabrelp, Rodrigo, Felipe, a Daniela, o Eduardo. Tem alguém que não citei, que não consigo ver a todos. Citei todos? E o Ricardo Abussaf, todo mundo citado. E o Ricardo. Bom, eu sou o pai, então todo mundo é mãe, porque todos os setores foram mãe para que esse filho pudesse ser gerado. Eu, particularmente, tenho dito e falava reiteradamente, quando nós lutávamos para aprovar esse projeto, essa lei, que algumas ações, alguns frutos que nós produzimos ao longo da vida, que justifica a existência, a nossa passagem por este mundo. Eu sei que, como disse o cantor Almir Sater, que um dia a gente chega e um dia a gente vai embora. E enquanto todos nós já chegamos, estamos aqui trabalhando neste mundo, nesta vida, para melhorar o caminhar, o andar, a vivência, sobrevivência do nosso próximo. Mas um dia a gente vai embora. No dia que eu for embora, pelo menos, vai ficar um filho aí produzindo frutos dignos, que estrutura a dignidade humana, a dignidade de um setor, que vai estruturar a economia de um setor, que irá também cuidar bem do nosso meio ambiente, porque é para isso e também por isso que nós lutamos tanto pela reciclagem, porque entendemos os efeitos que ela pode criar em várias esferas com que ela dialoga. E eu penso que a lei da reciclagem, ela tira a reciclagem do patamar nivelado ao chão e coloca em uns degraus acima. E nós temos, e eu vi aqui a fala e a apresentação do Roberto, e entendo que o Roberto está muito bem atualizado, olhando para a lei e os efeitos que ela irá propiciar na cadeia produtiva da reciclagem. Nós temos que olhar sempre enquanto cadeia, porque quando eu catava material com um saquinho de ráfia nas costas, eu só queria alguém que me comprasse e pagasse bem. Era tudo que eu queria. Mas eu não entendia que essa pessoa que eu procurava para comprar o meu material, que pagasse bem, ele teria que ter uma indústria que comprasse, que processasse e que fizesse novos produtos para que essa cadeia pudesse funcionar adequadamente. Então, essa visão de cadeia nós temos que ter. Estruturar, usar a lei para estruturar todos os elos da cadeia, a fim de que venhamos elevar o nível de produção, o nível de produção, porque quando nós inovamos nas formas de produção, é na inovação com os business plan, e nós já temos que falar mesmo assim bonito, viu, Roberto? Nós temos que ter plano de negócio. É plano de negócio, entendeu? Com esta lei, assim que ela começar a produzir seus efeitos, nós podemos dizer assim, se eu fui um catador pobre, eu não me lembro, porque agora, com essa lei, com os recursos que nós teremos acesso, não irá entrar no mundo dos negócios quem realmente não se preparar. Porque a lei, ela permite toda a estruturação humana, material, equipamento, galpão, conhecimento, ela abre todos os leques. Então, o que nós precisamos é isso, é levar essa visão do mundo de negócios para dentro da reciclagem. E quem quer prosperar vai ter que se adequar, vai ter que chegar com vontade, com desejo. Agora eu sou um empresário, um investidor, um empreendedor da reciclagem. O catador que há em nós, Roberto, sempre vai existir, mas será um catador evoluído, melhorado, versão 4.0, entendeu? Então é isso aí. Então, gente, eu fico muito feliz mesmo. Eu sei, e alguns de vocês acompanharam quantas vezes eu chorei diante da Fazenda, da Receita Federal, para poder fazer o convencimento, o quanto nós lutamos, o quanto foi
dolorido e doloroso, mas a dor que não nos mata nos fortalece. Estamos aqui mais fortes e eu tenho certeza que com essa equipe de profissionais que já milita há muito tempo, Fabrício, Carlos e tantos outros, com tantos setores importantes que clamavam, que queriam fazer investimento lá na ponta para melhorar e fortalecer seus parceiros, mas não tinham instrumento para fazer esse investimento, teria que ser a fundo perdido. Aliás, a fundo perdido não, a custo, né? Até inserindo no custo da sua produção. E agora, os grandes players poderão se integrar nos projetos, fazer um projeto integrado desta cadeia, onde eles poderão e deverão fazer os investimentos até pelos apontamentos do Ministério do Meio Ambiente, porque cada setor é responsável para dar destinação dos seus resíduos, e eles podem fazer isso integrado com esta cadeia, sabendo onde irá investir o seu percentual, e esse investimento mostrando ali no plano os efeitos positivos, o que isso irá gerar já de lucro, de negócio a curto, médio e longo prazo. Então, nós temos que nos profissionar e levar a sério e cuidar muito bem deste filho que já nasceu, que acredito que assim, talvez até o mês que vem, já abra ali o CINI e os sistemas para poder cadastrar. Nós temos que cuidar para que nós não venhamos contaminar essa criança. Ela tem que crescer forte, gerar seus frutos, contentar todos aqueles que dela gerou expectativa, porque nós precisamos fazer com que esta lei, que todos nós ansiosamente esperávamos, ela possa produzir os seus frutos. Então, eu me sinto feliz, eu quero agradecer a todos vocês por toda a parceria desde o início até agora, e de agora até por diante, até fazer com que a nossa reciclagem brasileira do Brasil, ela já é em alguns setores, como o alumínio, mas possa ser em todos os outros setores de elementos, de materiais, que possa ser exemplo também para o mundo em outras áreas. Então, eu não tenho dúvida alguma. Eu quero só agradecer e parabenizar e dizer que é um momento emocionante fazer parte dessa história, desse momento que nós estamos vivendo. Momentos que só quem vive há algum tempo na reciclagem sabe o que ele significa para os trabalhadores, para aqueles que compram, que vendem, que processam e que fomentam ali toda a economia circular. Então, eu só tenho que agradecer e dizer que semana que vem estarei em Brasília, segunda e terça-feira. Vou passar no Ministério do Meio Ambiente para a gente nivelar, ver se a gente já consegue uma data mais próxima de quando abrirá os processos, o sistema para cadastrar o processo. E o que eu entendo que nós temos para concluir, que nós temos que fazer era exatamente juntar produtores de projeto, pessoas já organizar os captadores, para que assim que abrir, já abrir, e nós falamos com o Ministério do Meio Ambiente para que possa acelerar nas análises. Agora vai vir, claro, vai colocar de pé, a gente vai aperfeiçoando enquanto o carro anda, a gente vai aperfeiçoando, mas queremos que tudo isso aconteça da melhor forma possível e que ganhe, nasça numa velocidade e ganhe ainda mais velocidade ao passo que comece a andar. Então, eu quero dizer para vocês que para mim é uma alegria. Hoje eu estou aqui na Secretaria de Habitação e em tudo eu vejo reciclagem, em tudo eu vejo sustentabilidade, em tudo eu procuro melhorar os processos, inovar os métodos construtivos que gerem menos, que use menos água, que seja mais fabris, que pague mais para os trabalhadores. Em todo olhar eu sempre tenho um olhar atento para a sustentabilidade, menos geração de resíduos, maior reaproveitamento e que possa pagar mais em todos eles. Então, muito obrigado pelo convite, o carinho de rever e matar a saudade. Em breve eu quero dar um abraço bem apertado em cada um de vocês. Obrigado, deputado. Satisfação revê-lo. Deputado, secretário, combativo, representante, né, do nosso parlamento. Então, tê-lo aqui conosco é um orgulho e um privilégio. Então, obrigado. O privilégio hoje dos gaúchos tê-lo aí à frente da secretaria e, sem dúvida alguma, esperamos aí o seu retorno na Câmara, né, continuando o belíssimo trabalho que vem fazendo desde a sua primeira legislatura. Então, muito obrigado, deputado.
Fica com Deus aí. Muito obrigado pelo apoio e pelo resultado gerado com a lei de incentivo à reciclagem. Está publicada, Final de ano estaremos aí juntos, tá? Me aguarde. Se cuida. Bom, vou passar agora uma breve apresentação, pessoal, de 5 minutos sobre a lei e o lançamento e o livro, para a gente poder dar continuidade aqui às apresentações. Então, vou pedir aqui ajuda, né, para a Dani. Aqui, rapidamente, então, no evento, já tivemos a apresentação do Roberto, do querido deputado Carlos Gomes. Teremos, na sequência, Eduardo, Carlos, Ricardo e Dani. Vou fazer uma breve apresentação agora do Instituto. Pode seguir, Dani, por gentileza. Oi. Acho que está aberto, deputado, o seu áudio. Só vou aqui. Isso, maravilha. Bom, meu nome é Fabrício Soler, muitos já me conhecem aí da atuação na área de resíduos, meio ambiente. Sou presidente do Instituto PNRS, Instituto Brasileiro de Resíduos Sólidos, professor, diretor de saneamento da Fiesp, consultor da ONU, entre outras atividades institucionais. Especificamente, o Instituto foi fundado em 2014, com a finalidade de atuar na agenda de resíduos, com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, visando aqui a consecução de uma gestão integrada e para o cumprimento das obrigações, diretrizes, princípios estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dentre as suas atividades, nós temos aqui disseminar a política, incentivar a sustentabilidade na gestão de resíduos, estimular o processo de economia circular, estimular a articulação do setor privado e setor público mediante cooperação técnica, incentivar a integração de catadores e catadoras de materiais recicláveis nas ações relacionadas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, produzir, publicar, editar instrumentos educacionais, didáticos, culturais relacionados ao tema, realizar, organizar, promover cursos, palestras, workshop, promover, participar ativamente de estudos, projetos, pesquisas relacionados à gestão de resíduos, promover inovação, inclusive por meio de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico e iniciativas de captação de recursos voltada à consecução de seus objetivos. Então, naturalmente, o Instituto organiza esse encontro, que é um dos agentes, né, que pretende estar envolvido, que está envolvido hoje na implementação da Lei de Incentivo à Reciclagem. Aqui é o lançamento, o último lançamento, né, tirando de hoje, que a gente vai mostrar logo mais, do Instituto, que é Resíduos Sólidos no Contexto da Economia Circular. Essa publicação foi lançada o ano passado, trazendo a visão da gestão de resíduos dentro do olhar da economia circular. Quem tiver interesse, está aqui o QR Code, depois baixa esse material, onde você tem um olhar específico para a gestão de resíduos no âmbito da circularidade. Sigamos. Aqui eu queria já aproveitar, deixar aqui, quem conectar aqui nesse QR Code, eu vou mandar depois uma edição do Código dos Resíduos. Aqui é uma publicação do Instituto também. Código dos Resíduos consolida toda a legislação federal. Quem me dá um alô aqui nesse Instagram, que é o meu pessoal, tá? Vou despachar um Código dos Resíduos, que é uma publicação muito conhecida do Instituto. Já temos a 3ª edição, indo para a 4ª edição do Código dos Resíduos, consolidando toda a legislação federal aplicável aos resíduos no Brasil. Sigamos. E, naturalmente, temos hoje o lançamento, né, da Lei de Incentivo do e-book, Lei de Incentivo à Reciclagem, Base Legal e Guia Prático. Tá? É o lançamento de hoje em razão da Lei de Incentivo à Reciclagem. Próximo. Aqui nós temos, lembrando, né, a Lei de Incentivo à Reciclagem tem as suas linhas dedicadas à captação, formação, assistência técnica, promoção de intercâmbio, incubação de empresa. Lembrando, Lei de Incentivo à Reciclagem, 1% da pessoa jurídica até 6% da pessoa física para projetos dedicados à cadeia da reciclagem, com as seguintes linhas de aporte de recurso para os projetos: implantação e adaptação de infraestrutura de pequenas empresas, indústrias, cooperativas, aquisição de equipamentos, veículos, beneficiamento de tratamento de reciclagem pelas cooperativas, associações, organização de redes de comercialização, como o próprio Roberto colocou aqui no começo da sua apresentação, e a ANCAT lançou no final do ano passado, um hub específico para o plástico, fortalecimento da participação dos catadores de materiais recicláveis na cadeia da reciclagem e desenvolvimento de novas tecnologias para agregar valor ao trabalho da coleta. Essas são as linhas mestras dos projetos dedicados à Lei de Incentivo à Reciclagem, que prevê, como eu já coloquei, 6% do imposto de renda da pessoa jurídica, da pessoa física, 1% da pessoa jurídica. Em termos de submissão de projeto, quem pode submeter a proposta
ao MMA são os empreendimentos catadores, instituição de ensino e pesquisa, condomínio, OCIP, organização da sociedade civil, órgãos públicos, consórcios, autarquias, empresas de porte classificadas nas categorias de microempresa e pequena empresa. Então, a submissão da proposta pode ser feita por esses agentes ou por essas pessoas jurídicas. Em termos de fase para a submissão, nós temos análise de admissibilidade da proposta, a captação mínima para análise técnica em si, captação mínima para operacionalização do projeto, autorização de execução, execução e monitoramento, avaliação de execução. Nós teremos depois uma apresentação do consultor, do Ricardo Abussaf, que hoje tem se empenhado para a elaboração dos projetos, onde a gente tem trabalhado bastante junto à iniciativa privada para elaborar os projetos e depois a definição de quem os submete, né, e implementa, é uma deliberação por parte das empresas. Então, aqui depois ele vai compartilhar um pouco da experiência prática vivenciada na implementação ou na submissão dos projetos, olhando o desenho, né, olhando a elaboração da proposta. Próximo. Aqui, enfim, a Lei de Incentivo à Reciclagem, o e-book. O que consta desse e-book, pessoal? Toda a regulação, toda a base legal vigente, né, e também um guia prático seguindo o material elaborado pelo próprio Ministério do Meio Ambiente. Então, nessa publicação no e-book, vocês vão encontrar a Lei de Incentivo à Reciclagem, que o autor do PL estava aqui conosco, o deputado Carlos Gomes. O Decreto Federal 12.106, publicado ano passado, em julho, onde nós temos aqui a participação do Eduardo, diretor da Secretaria de Qualidade Ambiental, que teve um papel aqui decisivo para que essa agenda avançasse, junto com o secretário Adalberto. A portaria ministerial publicada em dezembro, depois de consulta pública e também o árduo trabalho, tanto da Secretaria, do Departamento em si e da sociedade civil nas suas contribuições, tivemos a portaria 1250, de 13 de dezembro de 2024, estabelecendo os procedimentos para apresentação, análise, aprovação, acompanhamento, monitoramento, prestação de contas, avaliação de resultados das propostas e projetos do mecanismo de incentivo à reciclagem. Essa publicação ainda tem a IN, a Instrução Normativa da Receita Federal, que dispõe sobre a tributação do imposto de renda no âmbito dos projetos de lei de incentivo à reciclagem, a resolução da CVM, tratando do ProRecicle, o fundo. Temos ainda a portaria MMA 539, designando os membros da Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, e, por fim, o regimento interno dessa comissão, o painel de informações sobre a lei de incentivo do MMA e também o tutorial de envio de proposta, né, que certamente depois o Eduardo vai trazer aqui considerações, complementando com vocês. Então, nesse sentido, agora queria, mais um, Dani, por gentileza, deixar aqui, aproveitar esse momento aqui também, né, do webinar, para que a gente possa aqui compartilhar o próximo slide, onde a gente tem aqui as referências. Está contigo, Dani? O próximo slide, onde a gente vai encontrar aqui só um minutinho. Esses são os últimos. Bom, esse é o último? Esse aqui. Então, depois aqui eu já coloco, na volta aqui, depois da apresentação do Eduardo, eu trago aqui a complementação com o QR Code, que tem aqui o material para vocês. Tem o QR Code para que vocês possam baixar diretamente aqui online. A gente vai disponibilizar na sequência, após a fala do Eduardo. Então, já queria aqui emendar, chamar o Eduardo, então, para trazer as suas considerações e depois a gente volta com o QR Code para que vocês possam baixar a publicação. Eduardo é o diretor da gestão de resíduos da Secretaria de Qualidade Ambiental, da Secretaria de Ambiente Urbano, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Eduardo é um cara que tem feito um trabalho incrível ali junto ao Ministério do Meio Ambiente para dar efetividade às políticas públicas na agenda de resíduos. Então, tê-lo aqui conosco também é um motivo de muito orgulho e honra tê-lo aqui, ciente do esforço, do empenho que quem acompanha essa pauta sabe que está sendo feito, e na expectativa da gente impulsionar os números da reciclagem no Brasil. Teve aí uma dedicação muito aguda do Eduardo, da Sabrina, do secretário Adalberto, do time do Ministério do Meio Ambiente, do Hugo e do todo o time envolvido para que esses instrumentos pudessem ter sido publicados, especialmente a portaria agora em dezembro.
Então, Eduardo, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela sua agenda e pela disponibilidade. Obrigado, Fabrício. Bom, primeiramente, bom dia a todos, pessoal. Eu queria aqui cumprimentar, agradecer o convite, cumprimentar aqui meu colega Roberto, falar aqui com o Ricardo, com a Daniela, mandar um abraço também para o Carlos Silva, deputado Carlos Gomes, não sei se ainda se encontra aqui também, deixar meu abraço aqui. Fabrício, eu acho que, primeiramente, é muito importante ter momentos como esses, né? Eu acho que eu vou começar de trás para frente, tá? Que a comunicação com a sociedade, eu acho que agora é a etapa principal da implementação dessa lei. Hoje, a lei já está em funcionamento, já está em prática, né? A gente abriu o programa de recepção de propostas de projetos na época já do Natal do ano passado. Já recebemos propostas, essas propostas já estão em análise e todo ano a gente abre um programa contínuo, tá? Então, a sistemática é anual e contínua, ou seja, a qualquer momento a gente recebe uma proposta e dá prosseguimento na análise, devolutivas, a captação no mercado, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso hoje. Então, indo de trás para frente, de novo, a lei já está em funcionamento, a gente já está recebendo projetos e já estamos na execução, né? E então, Fabrício, eu acho assim, é importante resgatar um pouco essa legislação, né, essa legislação do deputado Carlos Gomes, que tem como princípio básico, né, trazer a reciclagem como um elemento fundamental da sociedade. Então, as leis de incentivo não são para todos os temas de políticas públicas, né? Então, existe lei de incentivo à cultura, ao esporte, e a gente traz uma lei de incentivo para reciclagem, para você ver o tamanho da importância desse assunto para a sociedade brasileira, né? Então, essa lei foi publicada. A gente, em 2023, foi o primeiro ato do Departamento de Resíduos Sólidos aqui no Ministério do Meio Ambiente, foi instituir a Comissão Nacional da Reciclagem, que era uma previsão da lei. Depois viemos na sequência, elaboramos um decreto junto com o Ministério da Fazenda, onde o Ministério da Fazenda reafirmou o compromisso de ter dotação orçamentária para executar essa lei, e isso já foi refletido nos projetos de lei orçamentária. Então, se você pode consultar que na lei orçamentária já tem a previsão de recursos para esses anos, né? E, na sequência, a gente veio para o mecanismo de operação dessa legislação, que é a portaria 1250 de dezembro de 2024. Então, lá é uma portaria de 19 páginas, né? Você tem um regramento sobre toda a etapa de entrada de projeto, análise, submissão, revisão, acompanhamento e prestação de contas final, vamos dizer assim, né? Então, foi um trabalho bastante gratificante poder ter participado desse processo como um todo, e hoje a gente fica muito satisfeito de ter como tirar a reciclagem da situação de estagnação em alguns casos, né, com dificuldade de conseguir deixar negócio de pé. Então, a lei da reciclagem vai poder trazer projetos em todas as dimensões, para diversos tipos de atores. Catador de materiais recicláveis é prioridade da legislação. Então, a gente coloca na lei da reciclagem, na portaria, que os projetos devem prever a participação de catadores, né? Então, eles são prioridades, a gente tem que articular diversos projetos com as cooperativas e com os catadores autônomos. Isso também está previsto na legislação, na portaria. Então, Fabrício, a gente coloca à disposição o Ministério do Meio Ambiente, a gente tem tutoriais de acesso, a plataforma fica disponível junto com o Ministério da Gestão. Então, hoje você tem duas frentes de entrada, né? Uma frente indireta de entrada no sistema, que é via SINIR, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos. Lá a gente vai ter um link, que esse link vai te direcionar para a plataforma TransfereGov, que é a plataforma onde todas as transferências do governo federal acontecem. Então, a gente tem um suporte do governo federal como um todo para essa lei, e aí a gente tem toda a sistemática lá prevista, com tutoriais, e obviamente que a gente está junto com vocês, junto com outros parceiros, desenvolvendo materiais para divulgar e para poder dar maior acessibilidade a essa legislação, né? Então, acho que a meta para 2025 é universalizar o acesso à lei de incentivo à reciclagem para toda a população brasileira. Então, muito obrigado e um ótimo webinar para a gente. Maravilha, Eduardo. Queria reiterar, sempre direto, reto, objetivo e coeso, mas aqui é um momento, acho que na qualidade de sociedade civil e de todos os participantes que estão aqui, como o próprio deputado colocou, celebrar o momento, e se a gente chega até esse momento, dessa fase de implementação fática, de acesso a esse recurso, de submissão da proposta, isso se deve aí ao empenho de vocês, à dedicação, às metas por vocês estabelecidas para que a gente possa avançar na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, do Planares. Então,
Edu, meus cumprimentos aí a você, a seu time, a equipe, você, Sabrina, e todo mundo envolvido. Eu sei do trabalho que foi pelo menos 1 ano e meio, desde o próprio ali, que vocês assumiram, aí depois o decreto. Então, o trabalho, um grande percurso, uma jornada para chegar até esse momento. Então, te agradeço, obrigado, e nós estamos aqui nesse papel de levar a informação para permitir com que todos, né, possam olhar as oportunidades e a gente acessar esse recurso tal qual é feito nas outras leis de incentivo. E agora focado especialmente na cadeia da reciclagem. Então, já reiterando os agradecimentos, eu queria passar aqui para ver se o Carlos Silva já entrou, se ainda, Carlos, senão a gente já passa direto para o Ricardo Abussaf. Ricardo. Olá, bom dia. Abussaf tem uma história, uma jornada no tema aqui e vai compartilhar conosco a sua apresentação. Abussaf, obrigado pela sua agenda, pela disponibilidade, prazer tê-lo aqui conosco, uma referência hoje dentro dessa agenda, na formatação, né, de projetos e propostas aí com base na lei de incentivo à reciclagem. E fica depois, pessoal, logo mais, após a apresentação do Ricardo, eu compartilho o QR Code para vocês baixarem a publicação. A palavra é sua, Ricardo. Obrigado, Fabrício. Uma satisfação participar desse evento, nesse momento que é histórico para os catadores, para a cadeia de reciclagem, para as iniciativas de economia circular. Eu saúdo todos os participantes dessa mesa. Fico muito feliz em compartilhar com vocês esse momento e me colocar aqui à disposição para dúvidas, consultas e também um momento de aprendermos juntos sobre essa iniciativa de incentivo à reciclagem, porque é algo que está começando. O Brasil ele tem um histórico de leis de incentivo, mas é algo que a lei de incentivo à reciclagem em específico, ela está começando agora, então a gente está participando não apenas de um momento histórico, mas aprendendo em conjunto. Vocês estão vendo minha apresentação, correto? Positivo. Ótimo. Muita gente me conhece na área da logística reversa, né? Mas eu vou me apresentar aqui para quem não é dessa área e colocar algumas questões chave aí sobre meu histórico. Eu atuo na área da cadeia da reciclagem, principalmente com suporte às organizações de catadores de materiais recicláveis há 24 anos. Então, desde 2001, conheço o Roberto desde essa época, quando ele ia para fazer a base, mobilização de base, e a gente incubando várias cooperativas por lá, que depois, né, deu origem a uma rede bastante grande, né, do Oeste Paulista. Depois disso, trabalhando também em logística reversa, antes de ter esse nome, antes de ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde 2006, na gerência do programa, que era o programa Dê a Mão para o Futuro, agora o programa Mãos para o Futuro. Participei até 2023 desse programa, portanto, 17 anos, fundando e desenhando o programa. Trabalho na área também de pesquisas acadêmicas e estudos técnicos em nível nacional e internacional há 25 anos. Tenho mais de 10 projetos, e aí por isso também entrando na Lei de Incentivo à Reciclagem, mais de 10 projetos nas áreas cultural e socioambiental aprovados em editais públicos, o último Cataforte Redes com alguns projetos aprovados, consultoria para elaboração de propostas, captação de recursos e execução de projetos agora nessa parceria com a S2F Partners, e alguns prêmios como melhor tese de doutorado, em que eu trabalho a questão histórica dos catadores desde a virada do século XIX para o século XX, o Big Push para a Sustentabilidade, um repositório da CEPAL, e o Prêmio Expressão Ecológica. Algumas empresas e organizações que eu já tive a felicidade de prestar consultorias. Cito aí alguns destaques com a Systemic, um estudo sobre custo de vida do catador e o que seria um salário de bem-estar, um salário mínimo necessário para o catador no Brasil, em colaboração também com outros países. Com a UIGO, um trabalho de monitoramento de eventos climáticos extremos e os impactos em cooperativas de catadores, um projeto que está em curso e que nós estamos iniciando esse ano esse tipo de monitoramento. Na Holanda, com a Erasmus University, fiz um trabalho junto a catadores de rua lá na Holanda, viu, Roberto? Bom, a gente falou quando eu estava por lá, né, entrevistando catadores de rua. O Mãos para o Futuro que eu já citei. A ANCAT, eu tive a felicidade de trabalhar com eles
no final do ano passado, fazendo aí alguns conteúdos para assessoria técnicas deles, principalmente para as redes que foram contempladas na Fundação do Banco do Brasil, a Natura, o Anuário da Reciclagem, agora com a STF Partners, algumas assessorias técnicas para elaboração de projetos com redes de cooperativas, a Reciclamp, a FEPACOR e a Rede Paulista. Tive a felicidade de trabalhar no Fórum da Geração Ecológica em parceria com a CEPAL, para a formulação da Política Nacional de Economia Circular, onde saiu a primeira versão, o primeiro rascunho ali, né, que teve a aprovação já, e o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, em que, em parceria com a Sônia Dias da UIGO, nós estamos liderando a coordenação nacional da Câmara Técnica de Economia Circular. Bom, agora sobre a Lei de Incentivo à Reciclagem, mais do que um mecanismo fiscal, ela é uma plataforma para impulsionar a economia circular e integrar diferentes cadeias de valor, né, dentro da reciclagem, mas não só de produtos, mas também de serviços, como a gente vai ver, de possibilidades. E aí, bom, quem pegou a apresentação do Roberto está recheado agora de ideias de propostas. Uma apresentação fantástica, ele já plantou ali diversas sementes de propostas que podem ser aproveitadas pelos proponentes e também demandadas pelos incentivadores, né? Ele conecta e integra proponentes e incentivadores para um propósito comum, isso eu vou detalhar um pouco mais para frente, e ele cria um novo fluxo de financiamento, que esse debate sobre criar fluxos de financiamento é um debate que vem desde a COP do ano retrasado, e que a gente tem recursos, globalmente falando, e muitas vezes a gente não tem como destravar esses recursos. A Lei de Incentivo à Reciclagem, ela vem nesse propósito. Aqui eu não vou falar sobre esse quadro todo, mas eu quis montar um comparativo das leis de incentivo que nós temos agora. Então, a gente tem aí um histórico bastante respeitável sobre leis de incentivo, a cultura, o esporte e agora a reciclagem. Mas colocar aqui alguns destaques, até porque o Fabrício já colocou muito bem, e depois vai ter mais detalhamentos, né? Então, apenas alguns destaques de diferenciação, principalmente nos proponentes elegíveis, né? E que se a gente tem na área da cultura uma comprovação de uma atuação cultural, de pessoas físicas e jurídicas na área da Lei de Incentivo ao Esporte. Pessoas físicas, e principalmente pessoas jurídicas, sem fins lucrativos na área esportiva. Já na Lei de Incentivo à Reciclagem, a gente tem uma gama de possibilidades, tanto de empreendimentos de catadores, como instituições de ensino, até microempresas, né? E também administrações públicas, que apresentem tem uma declaração, um atestado de capacidade técnica, né, que monte seu portfólio mostrando, mas também bastante democrático, desde o ponto que um CNPJ ele precisa ter apenas 1 ano de existência, e no caso das cooperativas, 6 meses. Né, já colocando em curso essa questão da inclusão, que é muito forte nessa proposta e que é muito forte nas outras leis de incentivo também. O percentual de dedução é outro ponto a ser comparado, que a gente tem aqui de pessoas físicas, algo que vai na mesma média das outras leis, mas que nas pessoas jurídicas a gente ainda está num nível abaixo das outras leis, de 1% do imposto de renda devido, e que a gente pode aumentar isso também com a pressão, com um resultado expressivo de propostas a serem apresentadas, principalmente, para mostrar que tem demanda de incentivo, que tem demanda de investimento, isso eu não tenho dúvidas, como o próprio Eduardo disse, já estão recebendo propostas, né, já estão em curso de análise de propostas. Agora, uma oportunidade incrível que essa lei de incentivo à reciclagem tem é de que é uma cadeia de valor que envolve atores, os proponentes e os investidores, né, os incentivadores, de uma mesma cadeia de valor. Algo que muitas vezes nas outras leis de incentivo não obrigatoriamente. Nós temos marcas que estão focadas em investir na cultura e no esporte para divulgar suas marcas, mas não que elas participem propriamente dessa mesma cadeia de valor. Um comparativo muito rápido sobre produção, um comparativo sobre as linhas de investimento que nós temos, né? Então, o Fabrício mostrou quais linhas de investimento, e aqui só um quadro para mostrar as diferentes linhas de investimento que nós temos, principalmente na Lei de Incentivo à Cultura, que era a antiga Lei Rouanet, e a Lei de Incentivo à Reciclagem. Como o Fabrício já mostrou muito bem essas diferentes linhas, eu vou só deixar aqui para registro por efeito comparativo.
E agora entrando objetivamente na lei de incentivo à reciclagem, aqui está um fluxograma muito prático de como apresentar a proposta, né? Então a gente tem ali, a portaria que saiu, ela é muito didática em relacionar as metas a resultados esperados e aos indicadores. Ali você já tem um roteiro de proposta a ser montado, né, e alinhado com essas diferentes metas em que se coloca. Escolhida a meta que se tem, que está proposta na portaria, a estruturação da proposta é a redação do projeto em si, né? Desde o seu objetivo, dos problemas a resolver, relação entre objetivos e diretrizes do programa. Essa parte de coerência é bastante importante em qualquer projeto que concorra a editais públicos ou a leis de incentivo. Interesses recíprocos, público-alvo, que depois eu tenho um destaque, e resultados esperados e indicadores. O plano de trabalho, a gente precisa pensar simples, né? E ali ficou muito claro, quem não viu o lançamento da portaria no webinar que teve em dezembro, e aí eu faço uma menção ali a Egi Castellani, que é do grupo do Ministério do Meio Ambiente, que trabalhou aí junto com o Eduardo, com o Adalberto, para a redação técnica dessa portaria, né? Deixa muito claro que você precisa pensar simples em metas, etapas, itens e cronograma, para que essa proposta esteja claramente evidente para quem vai analisar depois. Então, fazendo essas relações, é muito certo que você tem um êxito nessas propostas, né? A submissão da proposta é pelo sistema Transfere.gov, um sistema que precisa ser estudado, porque ele tem os caminhos muito particulares de inscrição da proposta, e nesse webinar tem um tutorial também, assim como a SUF Partners está lançando um tutorial, tem o tutorial também do Transfere.gov, né? Depois dessa proposta cadastrada no Transfere.gov, existe uma análise de admissibilidade dessa proposta, verificação de conformidades perante o regulamento, lembrando que pode haver um feedback, um retorno aí para a realização de ajustes e complementações. A captação de recursos, ela exige, para poder rodar, uma captação mínima para viabilidade, 20% sem obras, 50% com obras, que a equipe de análise vai analisar se essa captação mínima está coerente de ser possível realizado. Importante dizer também que a partir dessa captação mínima, ela pode já começar a rodar. Então, se você tem um projeto, uma proposta muito grande, e você consegue uma captação de 50%, por exemplo, você pode realizar desde que você consiga coerentemente estabelecer uma linha de início, começo e fim de execução dessa proposta. Depois dessa captação mínima, existe então essa análise técnica para adequação conforme o que foi captado, a aprovação e a autorização. Importante, e aí eu destaco, artigo 6º, as propostas devem sempre que possível incorporar empreendimentos de catadores de materiais recicláveis ou catadores autônomos em seu escopo de execução. Na hipótese da inviabilidade dessa inclusão, torna-se obrigatória a apresentação de uma justificativa formal. Agora, eu destaco esse artigo em específico porque, num país como o Brasil, com o nível de desigualdade social que nós temos, uma proposta em que coloca na sua portaria um artigo específico sobre a contemplação de aspectos sociais de trabalhadores na cadeia da reciclagem, se uma proposta não oferece algum recurso social, de impacto social, eu acho que eu seria até mais extremo do que está proposto na lei, né? Eu acho que deve ser contemplada uma proposta que, como o Roberto disse, tenha um cunho social de reparação histórica do que os catadores de materiais recicláveis já proporcionaram para a cadeia. Aí algumas especificidades e dinâmicas da cadeia de valor. E isso é muito importante para a gente entender qual é a oportunidade dessa lei de incentivo à reciclagem para quem está no meio, né? Diferente das outras leis, como eu disse, nessa cadeia de valor, ou nessa lei de incentivo, a gente tem uma cadeia de valor que provavelmente, muito provavelmente, a maioria dos proponentes, eles estão inseridos nessa cadeia de valor. Então, propostas de cooperativas, propostas de condomínios para coleta, propostas de startups, de microempresas, de microempreendedor individual, no caso dos catadores autônomos. Todos eles, na hora que eles colocam a proposta na bancada, os incentivadores, eles muito provavelmente estão buscando incentivar não só para a divulgação da marca, mas também para ter o retorno técnico.
né? Então, a gente está falando de interesses compartilhados, projetos financiados podem beneficiar diretamente o ciclo produtivo do incentivador, e esse é um argumento muito forte, né? Enquanto o incentivo à cultura, por exemplo, os artistas e produtores culturais elaboram uma proposta e precisa ir atrás, por exemplo, de indústrias, que são uma outra cadeia de valor, como cosméticos, alimentos, medicamentos, para estimulá-los a dizer que o mercado de cultura é importante para a valorização da sua marca, aqui a gente tem um retorno técnico direto, que é a cadeia de suprimentos que eu posso fornecer, a linha de reciclagem para suas embalagens com conteúdo reciclado que eu posso fornecer e etc. A proximidade, então, entre proponentes e incentivadores pode gerar sinergia operacional. Por exemplo, o deputado Carlos Gomes estava falando, agora secretário, né, estava falando de um investimento integrado na cadeia de valor. Então, seguindo a responsabilidade compartilhada, por exemplo, a gente pode ter um proponente na base em que diferentes estágios da cadeia de valor podem ser incentivadores compartilhados, né? Porque você não precisa ter apenas um incentivador, você pode ter vários incentivadores. Então, se você faz uma proposta em que envolve a cadeia ou uma linha da cadeia, você pode apresentar essa proposta para diferentes atores dessa cadeia, para diferentes partes interessadas dessa cadeia para investirem na sua proposta. Especificidades para proponentes de setor é que o proponente aqui, diferente da cadeia, por exemplo, da cultura, que você precisa de um captador especializado no assunto da cultura, essa cadeia já tem os seus relacionamentos com os incentivadores. As cooperativas de catadores já têm relacionamentos com indústrias recicladoras, com as marcas, muito via logística reversa. Então, elaborar uma proposta, aprovar, ou startups elaborarem propostas, aprovarem, depois eles podem usar esses relacionamentos. Então, essa é uma vantagem que o pessoal que vai captar recursos nessa área tem em relação a outros profissionais que já captam recursos em outras leis de incentivo e que não conhecem, né? Porque, na minha análise, é muito mais fácil a gente pegar essa lógica de lei de incentivo e aplicar no meio que a gente já trabalha, do que alguém que tem lógica de lei de incentivo e não trabalha nesse meio, entrar nesse meio para elaborar, aprender sobre esse meio que a gente sabe que é bem complexo e específico, elaborar propostas e ir atrás de incentivadores. Então, acho que é uma vantagem aí para quem já é do meio, tá? Um potencial de inovação, o que o Roberto colocou ali, aquelas sementes de inovação, são importantíssimas, e aí eu acrescento o assunto da economia circular como um potencial argumento para isso. Eu acho que a inovação é a gente começar a tratar tanto a fabricação das embalagens, né, Roberto, de pensar nelas como algo circular, né, e que já tem uma absorção 100% na cadeia da reciclagem. Algo que não é realizado ainda hoje. Essa é uma oportunidade, porque nós temos essa contemplação de inovação e tecnologia. E aí algumas dicas, né, de consultorias possíveis. Primeiro, para a elaboração de propostas, tanto na redação de proposta e plano de trabalho, a preparação de documentos exigidos. Teve aí os editais públicos do governo federal para as cooperativas. A gente sabe que é um trabalho importante, a atualização de documentos, arquivamento e subir os documentos certos. Teve muitas cooperativas que não conseguiram serem contempladas, não pela proposta em si, mas por não subirem os documentos certos no Transfere Gov, por exemplo, ou em outras plataformas. Consultoria para captação de recursos, em que tanto o mapeamento de potenciais incentivadores, e aí quem é do meio, F-Partners com essa história, ANCAT com a história que tem, já tem no mapa, né, os profissionais com as trajetórias que têm vários incentivadores, desenvolvimento de materiais de apresentação para captar os recursos, também é um trabalho de consultoria importante, mediação de parcerias entre proponentes e incentivadores, como eu disse, uma proposta, por exemplo, de compostagem de orgânicos para condomínios, né? E falando em pessoas físicas agora, isso pode ser apresentado para condomínios em que as pessoas físicas podem investir nessa proposta lá no Transfere Gov. Várias pessoas físicas podem investir naquela proposta com isenção de imposto de renda. E aí executar, né, de uma forma local e pulverizada iniciativas, por exemplo, de compostagem em grandes condomínios. Consultoria para a execução do projeto, porque também não é algo simples, né? Depois que você tem o projeto aprovado, a prestação de contas em Transfere Gov, detalhamento das etapas de execução, acompanhamento de metas e indicadores, mostrar esse número, cumprir com as resoluções dos ajustes técnicos recomendados.
Isso é muito importante para quem não tem tanta experiência em gestão de projetos e em gestão de projetos no Transfere Gov. Acho que isso é muito importante de mencionar. A lei ela traz algumas questões importantes e específicas, como se você capta, por exemplo, se você não... Aí só uns parênteses, né? Se você não tem a captação mínima exigida, se você não consegue alcançar no prazo determinado, o incentivador pode direcionar aquele investimento que ele já colocou, mas a proposta não atingiu a captação mínima de operacionalização, né? Ele pode direcionar para outra proposta, e se ele não o fizer, então a própria plataforma, o próprio ministério, ele vai direcionar para outras propostas, vai ficar num banco de análise. Então, tentei apresentar aqui rapidamente um panorama geral, no ponto de vista técnico. Deixo aqui meu e-mail e meu link aí pelo QR Code no LinkedIn, e fico à disposição também para futuras dúvidas. Obrigado. Maravilha, Mussaf, obrigado pela parceria. Eu já vou emendar, Dani, se pudesse complementar, e depois falo o Carlos da S2F Partners, a gente fecha, eu vou compartilhar o QR Code na sequência, só para deixar aqui, para depois, para mim passar o contato com relação ao Código dos Resíduos, foi Marina Amorim, tá? Depois eu converso aqui, a gente troca mensagem, Marina Amorim. Pode seguir, Dani, quer seguir já direto? Aí depois eu compartilho aqui o QR Code e a fala do Carlos para a gente encerrar às 10h30 pontualmente. Não, combinado. Na verdade, é bom vir depois, né, de tanta fera, porque eu acho que depois do Ricardo trazer esse panorama geral do projeto, a visão do próprio Roberto da Ancaixe, do Carlos Gomes, enfim, o Eduardo trazendo aí um pouco do panorama de que já estão recebendo propostas, né, eu acho que o recado que eu deixo aqui é que realmente a gente enxerga, né, essa regulamentação agora como uma oportunidade. Então, no dia a dia, lidando ali com as empresas e tudo mais, a gente vê que muito nessa linha do ESG, algumas empresas já estão fazendo muito mais, muito além do que é uma obrigação legal, né? Então, é essencial quando a gente fala de uma lei de incentivo, que vai trazer braços ali que são essenciais, e os catadores, eu acho que é o grande mérito que a gente tem. Então, essa lei, ela de fato era necessária, e eu gostei do quadro que o Ricardo trouxe aqui para a gente, inclusive comparando, né, com outras leis de incentivo, para a gente ver o quanto ela era necessária mesmo dentro dessa cadeia de reciclagem. Então, eu acho que esse incentivo fiscal, esse incentivo tributário, ele é muito bem-vindo dentro dessa cadeia, e, enfim, eu acho que tudo aqui já foi falado, a lei ela já foi muito bem detalhada, só quero agradecer a oportunidade de Fabrício estar aqui com toda a mesa. Dani, só tenho que te cumprimentar aqui também, a Dani Head, de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Felsberg Advogados, e tê-la aqui, e também como a sucessora no escritório, muito me orgulha, parabéns pela trajetória, e obrigado pela parceria de sempre. Carlos, apostos? Senão, eu já vou pedir... Ô, Dani, você quer abrir lá e depois a gente passa para o Carlos? Claro. Só me fala se eu estou no slide certo. É isso aí. Eu vou até testar agora, pessoal. Esse é o QR Code para toda a legislação, para toda a regulação que está previsto sobre o tema. Aqui, mais uma vez, na linha, vou testar, né? Aqui, ao vivo, online, dá certo. Podem aqui baixar. Aqui vocês vão ter toda a regulação, o próprio manual do MMA, o tutorial elaborado aqui pelo time do Eduardo. O papel do Instituto é facilitar o acesso, impulsionar essa cadeia, né, e viabilizar com que as propostas e os projetos sejam submetidos, atendendo a qualidade desejada, né, atendendo aos objetivos e à finalidade da lei de incentivo à reciclagem. Então, é uma forma de otimizar a informação, como foi muito bem apresentado previamente pelo Ricardo, né, tem todo um procedimento, hoje a gente tem se dedicado muito à elaboração das propostas, e depois o projeto aí é feito por entidades como a própria ANCAT, como o Roberto colocou, entre outros, que submetem, e depois tem a execução propriamente dito. Então, tem o papel do proponente, o papel do captador, são vários agentes dentro da lei de incentivo à reciclagem, e a expectativa é alta para a gente impulsionar
a economia circular, como o Ricardo ponderou muito bem, né? E a abordagem aqui dedicada às organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. O próximo, Dani, por gentileza. Aqui, pessoal, é um convite também, deixando aqui mais uma informação, mais uma iniciativa do Instituto. Esse é o clássico, a gente pode chamar de clássico curso de logística reversa. Estamos na 30ª turma, são turmas semestrais. Dessa vez, nós vamos contar com o pessoal da ANCAT, já fica aqui, Roberto. Vai ser muito nos orgulha poder ter uma aula de vocês aqui junto com a turma. É um curso online, aí que a gente já teve, são mais de 500 profissionais capacitados pelo Instituto, dentro da agenda de logística reversa, com todos os fluxos, particularidades, rastreabilidade, risco, penalidade. As entidades gestoras participam, né, deste curso. Então, fica aqui o convite para quem tiver interesse também no contato @institutopnrs.com.br. É um curso que vai ser ministrado nesse semestre, no mês de junho, né? Logo ali após a Semana do Meio Ambiente, onde a gente vai ter aqui um curso também dedicado à logística reversa, mais uma iniciativa do Instituto PNRS, para que a gente possa aqui continuar nessa promoção de informação, de dados, de conhecimento, né, ampliando, né, a gestão, o aperfeiçoamento da gestão de resíduos em território nacional. Então, aqui, acho que tem mais um, Dani, ou encerrou, só dá uma olhada, por gentileza. Aqui são os contatos, né, o site do Instituto, o e-mail do Instituto, para quem tiver interesse, conhecer um pouco da atuação do Instituto PNRS. Eu queria aqui, para concluir, só verificar se, porventura, o Carlos conseguiu acessar e a gente caminha para o nosso encerramento pontualmente. Carlos, conseguiu? Acessou? Fala, Fabrício, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Perfeito, pau na máquina, Carlos. Então tá bom. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. É um prazer aí estar com os queridos amigos nessa live, acompanhar aí todas as apresentações. Eu quero desde já agradecer toda a presença aí, parabenizar as falas que me antecederam, então, do Roberto, do deputado Carlos Gomes, do Eduardo, do Ricardo e da Dani agora. E, claro, não posso deixar também de registrar aqui e parabenizar a explicação didática e bastante clara do Fabrício, e realmente aqui dizer que é um orgulho a gente poder lançar juntos essa publicação para apoiar no processo de captação dos recursos da Lei de Incentivo à Reciclagem. Eu vou só compartilhar aqui, então, rapidamente a minha tela, para a gente poder justamente passar por alguns dados e entender por que é importante, por que realmente nós estamos trazendo este tema, este assunto para discutir. É claro que o que a gente tem passado, nós estamos vivendo uma crise dos resíduos sólidos. Nós estamos vivendo uma crise em que nós temos um aumento na geração e ainda um déficit muito grande na gestão e na destinação desses resíduos sólidos. E temos como pano de fundo metas a cumprir. Nós temos que justamente conseguir avançar rumo a 48% de recuperação de resíduos até 2040. Então, nós temos aí do Planares um diagnóstico que partiu de 2020 e o primeiro período de metas agora, já em 2024, valendo para que a gente possa alcançar tanto a recuperação dos recicláveis secos, a recuperação dos orgânicos, para atingir o índice de recuperação de resíduos estabelecidos no Planares. E aqui é importante a gente reforçar, como o próprio Roberto já mencionou na fala inicial dele, é que pela Lei de Incentivo à Reciclagem, nós temos aí que avançar tanto em projetos para a recuperação da fração seca, como também da fração orgânica, que é objeto de recuperação. A situação hoje ainda aqui no Brasil é um tanto deficitária. Nós temos aí cerca de 8% dos resíduos não são coletados. Carlos, só um parênteses, Carlos, se você está apresentando algo, não está reproduzindo, pelo menos não para mim. Eu não sei se... Não está passando?
Não. Eduardo. Então, Espera aí, então, vamos lá. Então, não, que estava passando aqui nos slides, mas deixa eu tentar, que às vezes esse Teams dá algum... Conseguem ver? Agora ficou. sim. Manda Então, bala. beleza. Então, hoje nós temos 8% dos resíduos que não são sequer coletados e apenas 4% efetivamente reciclados. Pouco mais de 3 milhões de toneladas no Brasil efetivamente reciclados. A coleta seletiva é muito maior, a abrangência e a captação muito maior, mas realmente em termos de transformação, em termos de aproveitamento dos resíduos, 4%. Então, temos aí um desafio para a gente avançar. E isso tem um custo. Hoje, o custo da gestão de resíduos sólidos no Brasil é de pouco mais de 120 bilhões de reais, sendo que cerca de 100 bilhões são os custos das externalidades. Se a gente seguir no mesmo ritmo, em 2040 e nada mudar aqui no Brasil, esse custo vai chegar perto de 137 bilhões e continua subindo até 2050 com 170 bilhões de custo. Agora, se a gente conseguir cumprir com as metas do Planares, em 2040, período final previsto dessas metas, o custo cai para 22 bilhões e meio e em 2050 cai para 15 bilhões e 600. E vejam só aqui neste gráfico, esta linha azul de 2040, menos 43 bilhões e depois em 2050 cerca de 60 bilhões negativo, é justamente os ganhos com a reciclagem. Então, o potencial que a gente tem para alcançar. Para isso, a gente precisa fazer investimentos. Numa estimativa aqui que nós fizemos pela S2F Partners, justamente para poder orientar os projetos, para cumprir com as metas de 2024 já precisamos de investimentos em infraestrutura, em serviços da ordem de cerca de 400 milhões de reais. E é nesse sentido justamente que a gente tem trazido essas informações, no caso desse gráfico, inclusive, objeto da série Além do Lixo, que tem sido publicada na Folha de São Paulo, então para demonstrar o potencial econômico da gente avançar nessa agenda. Então, só para ter uma ideia em ordem de grandeza, uma informação recente que a gente publicou no livro que o Fabrício já mencionou, Gestão de Resíduos no Contexto de uma Economia Circular. Então, considerando aí o horizonte do ano de 2040, a geração de resíduos no Brasil prevista de algo em torno de 110 milhões de toneladas, 100% coletado, nós temos por meta que reciclar efetivamente 22 milhões de toneladas de resíduos da fração seca, 15 milhões de toneladas de resíduos da fração orgânica, ou seja, dá 37 milhões de toneladas, mais de 10 vezes do que aquilo que a gente tem feito hoje. Temos alguns desafios, temos o desafio de ampliar a coleta seletiva. Pesquisa recente também da série Além do Lixo da Folha de São Paulo mostra que 1 em cada 3 brasileiros que tem coleta seletiva na porta de casa não separa o seu resíduo. Então, temos que avançar nesse sentido e temos que avançar no sentido de melhores infraestruturas, de mais infraestrutura, mais eficientes e realmente colocar isso para poder rodar. O momento é um momento de escolha. Nós vamos continuar olhando pelo retrovisor e fazer como sempre fizemos no modelo antigo, ou vamos seguir rumo ao futuro, rumo à economia circular, rumo ao cumprimento das metas e à recuperação do resíduo como um recurso. É por isso que, juntamente com o Fabrício, nós lançamos no ano passado a S2F Partners, que nós pretendemos justamente trazer como a boutique especializada em resíduos sólidos aqui no Brasil, um ecossistema de soluções integradas e estratégicas para resíduos sólidos, é a nossa área foco, uma consultoria que justamente vem com essa pegada que a gente tem aí ao longo de mais de 20 anos de atuação no mercado, mas com um olhar contemporâneo e o objetivo maior de trazer soluções da sustentabilidade. Aqui, rapidamente, um vídeo com a mensagem que nós preparamos da S2F Partners para poder mostrar um pouco daquilo que a gente tem a oferecer. Tá sem som.
Carlos, está sem som. Então, como eu mencionei, justamente o nosso foco de atuação e especialização nos temas relacionados aos resíduos sólidos, então com foco bastante forte no direito dos resíduos, na parte de regulação e governança e na parte de direito ambiental também voltada para resíduos sólidos, e agora justamente nessa estruturação de projetos da Lei de Incentivo à Reciclagem, com o apoio aí técnico, como vocês viram, do maior expert que a gente tem no Brasil hoje de captação de projetos, execução de projetos, do Ricardo Abussaf, está com a gente aí, incorporando o time da S2F Partners, e a gente quer justamente poder avançar para trazer esses investimentos para viabilizar as soluções e para poder alavancar as oportunidades de negócio no Brasil. Aqui o link para as nossas redes sociais, LinkedIn e Instagram, onde a gente está sempre colocando informações, dados, eventos, publicações e para o nosso site ali. Então, de novo, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a presença de vocês aqui com a gente e vamos em frente, porque esse é o momento de fazer a transformação acontecer. Tudo aquilo, né, Roberto, que a gente pensou e planejou quando discutimos a política estadual de resíduos de São Paulo, depois a política nacional de resíduos, a gente está aí vendo acontecer e eu fico muito feliz da gente estar junto nessa jornada. Então, gente, obrigado de novo, um forte abraço e vamos nessa. Estamos aqui à disposição de vocês. Fabrício, volto para você aí para a gente fechar. Valeu, Carlos. Na verdade, eu gostaria de considerações finais aqui de dois craques que estão aqui conosco ainda, Robertinho e o Edu. Queria que eles dessem as considerações finais aqui para a gente encerrar o nosso webinar. Quer começar por ti, Roberto? Pode ser. Edu? Ok. Eu queria mais uma vez aí agradecer e parabenizar nesse rico webinar com professores históricos, né, que estamos aqui, como o Carlos disse, né, nós somos os dinossauros aí dessa história, né, Ricardo, a gente muitos anos aí nessa luta para chegar onde nós estamos aí, e graças a Deus conseguimos chegar, e estamos avançando, né, e eu acho que uma fala muito importante, pertinente, do deputado Carlos Gomes, né, professor, o pai dessa matéria, ele trouxe um ponto muito importante para nós catadores, que está na hora de nós catadores sairmos da miséria, né, e começarmos, na verdade, a prosperar nos nossos negócios. E essa lei, exatamente isso, né? A gente tem muita expectativa, na verdade, os catadores e catadoras possam avançar, não só avançar na cadeia, mas avançar com sua qualidade de vida de cada um, sejam eles catadores em cooperativas, autônomos e até, né, como o próprio Ricardo trouxe, a importância dos catadores e catadoras autônomos, né, que estão hoje com uma modalidade muito importante nesse processo, que precisam também ser atendidos e reconhecidos. Então, mais uma vez, queria aqui agradecer, colocar a ANCAT à disposição também, viu, Fabrício? E todos aqui, todas, a ANCAT à disposição, a ANCAT cada vez mais uma entidade, é a única entidade no país de catadores e catadoras com a qualidade, eficiência, né, e executando programas de logística reversa e outras ações no país. Eu tenho muito orgulho de ser um catador de rua e hoje poder estar à frente da direção dessa instituição. Ficamos à disposição de todos os ouvintes que estão aqui nos assistindo e de todo esse corpo técnico aqui fabuloso, que eu sou fã de cada um de vocês. Obrigado, tenham um bom dia. Obrigado você, Roberto, até por aqui já registrando também em público aqui o privilégio de a gente ter trabalhado junto. Você sabe a defesa que a gente faz incansável, né, dessa pauta. Eu sou entusiasta, aprendi muito com vocês, aprendi muito com o Ricardo, que está aqui, com a Rose, vários profissionais do setor, né, Fábio, brasiliano, entre tantos outros. Então, o Rancho está aqui, ó, o Joãozinho. Então, são pessoas que têm história no setor, né? Então, você, Severino, Aline, Dudu, entre tantos outros companheiros que atuam aí fortemente. Eu queria registrar também que para a gente foi um privilégio ter trabalhado junto nessa linha de trazer as possíveis receitas e melhoria e dignidade do trabalho das catadores e catadoras de todo esse país. Parabéns pelo trabalho de novo e muito obrigado pela agenda. Eduardo Rocha Dias Santos, o diretor de resíduos do Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Qualidade Ambiental. Pode encerrar, Edu? Fabrício, claro. Olha, assim, queria deixar umas palavras que a gente está no momento da virada de chave na reciclagem
E o que é melhor, só depende da gente, de todos aqui que estão aqui, do Ministério do Meio Ambiente, em dar celeridade em analisar os projetos, dos projetos serem apresentados e na qualidade necessária, dos setores patrocinarem esses projetos. Então, assim, eu vejo que é o ano da virada da reciclagem com a lei da reciclagem. Está tudo preparado para a gente poder mudar esse cenário e dar maior celeridade em tudo e para que a gente possa executar as nossas metas, né, como circularidade. Então, Fabrício, obrigado, Roberto, Carlos, Ricardo, parabéns aí pela aula que você deu, Daniela, pela organização, e a todos que nos acompanham aqui. Obrigado, viu? Bom, com isso, pessoal, eu compartilhei aqui no chat também o link, o QR Code foi, nas redes sociais, a gente vai compartilhar logo mais também o material. O importante é que a informação chegue. Eu acho que esse é o momento, né? Tem todo o desenho, todo o arranjo, o arcabouço legal institucional da Lei de Incentivo à Reciclagem. Chegamos lá e que façamos dela, né, um exemplo como a Lei de Incentivo ao Esporte, entre outras leis de apoio e de fomento. A bola está em jogo. Agora precisamos avançar com as propostas, com os projetos e, de fato, efetivar, né, e acessar esse recurso para bons projetos em território nacional. Então, queria aqui, em agradecimento final, mais uma vez, agradecer a cada um, começando pelo Eduardo, diretor da Gestão de Resíduos da Secretaria de Qualidade Ambiental, Roberto Laureano Rocha, presidente da CAT, Carlos Gomes, o autor do PL de Incentivo à Reciclagem, do projeto de lei, hoje secretário no Rio Grande do Sul, Carlos Silva Filho, consultor internacional e sócio fundador da S2F Partners, a Daniela Mota, head do Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade do FESP Advogados, e o Ricardo Abussaf, consultor técnico da Lei de Incentivo e parceiro da S2F Partners. Então, aqui eu registro, e cada um de vocês que ficou até esse momento aqui conosco, alcançamos mais de 500 participantes aqui nesse evento, então mostra que tem interesse, mostra o apetite da sociedade civil, dos interessados para a matéria. Então, agora é arregaçar as mangas e avançar para a implementação dessa política. Tenham, de novo, para concluir, um excelente ano, muita saúde, muita reciclagem. Fique com Deus, obrigado pela parceria, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Abraço. pessoal, um abraço, viu? Pessoal, um abraço. Tchau, Obrigado. gente. Abraço. Obrigado. Bom 25, um abraço.